Olá, muito boa noite para você que está com a gente ligado no SBT News e com todas as informações do estado. A gente começa falando de transporte. 2 meses e meio depois do início da quarentena em Santa Catarina, o retorno do transporte público começa a se tornar realidade. A partir de segunda-feira, os prefeitos vão poder decidir se voltam ou não com o transporte coletivo nas cidades. Em Florianópolis já existe um plano de retomada da atividade, mas depende da avaliação de normas sanitárias, inclusive dos horários do comércio. A Graziane Ubiali está ao vivo com a gente e vai nos trazer as informações e os detalhes a respeito deste assunto. Boa noite, Grazi. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, algumas regras já foram estabelecidas pela Prefeitura da capital. Vamos dar uma olhadinha então. Para voltarem a circular, os ônibus terão que passar por uma limpeza contínua, ter álcool gel disponível dentro dos veículos, higienização dos terminais, orientação de higiene para o usuário, ocupação reduzida dos ônibus, uso obrigatório de máscaras pelos usuários e pelos trabalhadores, proteção para os trabalhadores do transporte e horários diferenciados de linhas, menos linhas disponíveis, inclusive. Sobre este assunto, a respeito da redução nas linhas, o secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano aqui de Florianópolis, Michel Mitman, conversou conosco hoje à tarde. Vamos ouvi-lo. Uma das situações importantes que a gente está trabalhando é a questão dos horários. A gente está readequando toda a tabela de horários para que a gente tenha mais disponível ônibus onde mais precisa. Então, o usuário vai ter que entender que é uma retomada de transporte não no padrão que ele conhece antes. É fundamentalmente um transporte inicial para atender o trabalhador e não querer disponibilizar ônibus para levar para lazer ou outra determinada situação. Então, o foco vai ser realmente colocar o ônibus nas linhas que mais precisam, mais carregamento. Para isso, a gente vai ter que tirar em alguns determinados horários para reforçar outros. E esse plano a gente estará apresentando amanhã para o prefeito para que ele possa, em os dados da saúde permitirem, fazer o processo de liberação do transporte. Bom, sobre a data de retorno do transporte coletivo aqui na capital, o secretário também explicou que vai ser necessária ainda a readmissão dos funcionários aí do setor do transporte público. Vamos ouvi-lo. É importante frisar o seguinte, que na sexta-feira a gente vai ter essa análise, e tendo a liberação a gente vai ter mais alguns dias para a retomada do sistema. A gente tem que trazer todos esses trabalhadores de volta, eles estão no momento de contrato suspenso, então eles têm que ser recontratados, existe um processo burocrático, eles têm que receber toda a informação e treinamento desse planejamento de linhas, que é bastante coisa, e deixar a frota também tem que ser toda revisada, né? Porque a gente tem que partir de oficina para deixar ela pronta para rodar. E aí sim, vai precisar de 3 a 4 dias para que esteja pronto e possa rodar a partir do ok da liberação sanitária. Bruna, nós também conversamos nesta tarde com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, do Transporte Urbano, o Sintraturb, que nos explicou que nem o governo do estado, nem os municípios consultaram ou conversaram com eles. E eles disseram que até tem um plano sanitário aí para explicarem e exporem para os municípios, né? Quanto ao retorno, então, de acordo com o decreto do governo, o transporte pode retornar a partir do dia 1º de junho, a próxima segunda-feira, como você já disse, mas aí vai depender de cada cidade e cada prefeitura. Eu volto com você. Obrigada, Grazi, pelas informações. A gente segue acompanhando nos próximos dias as determinações e decisões dos municípios, mas enquanto isso, a ausência do transporte continua tendo impactos.